O Companheiro Reginaldo perguntou, poderia tratar da carta de Marcos a Vera Zasulich? Muitos utilizam-se desse documento sobre a Comuna Agrária Russa para justificar que a Revolução Socialista pode abdicar de etapas. Vamos tratar então disso e aproveitar, né, que está se completando aí 141 anos do desaparecimento físico, né, do grande Karl Marx, do grande chefe, o primeiro titã do proletariado internacional, né? Então vamos falar sobre isso. Mais particularmente, divulgar aqui um documento do Núcleo de Estudos do Marxismo, Leninismo e Maoísmo, que é um dos documentos mais fundamentais para se compreender o pensamento de Marx e o próprio marxismo. Deixa eu apresentá-los aqui. De Karl Marx ao marxismo, né? Justamente aí do Núcleo de Estudos do Marxismo, Leninismo e Maoísmo, luta de classes, luta de duas linhas e linhas de massas. Esse documento ele é fundamental. Ele trata sobre toda a história de vida do Marx, trata todo sobre a luta que ele desenvolveu, né, ao brindar ao proletariado a sua ideologia científica, a sua ideologia imortal propriamente, né, da última classe da história, todas as lutas que ele se desenvolveu, inclusive desmistificando uma coisa muito importante, que é justamente a ideia de que se tem que o Marx era um intelectual pequeno burguês, apenas um jornalista, apenas um escritor, mostrando que não, Marx dirigiu luta armada. Marx dirigiu revolução, dirigiu luta armada. Esse texto mostra muito bem isso, esse documento aqui. Marx dirigiu luta armada na Revolução Democrática na Alemanha, né? Justamente, né, com a luta da burguesia propriamente ressurgindo na época, né, ainda que a burguesia na época estava se tornando reacionária, mas ainda havia um aspecto revolucionário muito forte, a burguesia francesa mandou todos os intelectuais, né, revolucionários, inclusive o próprio Marx, pagou a passagem deles para a Alemanha, vai lá defender a Revolução na Alemanha, e o Marx dirigiu luta armada, né, grupos armados lá propriamente na Revolução Democrática da Alemanha. Isso pouco se fala. É importante que a gente compreenda esse aspecto. Para além disso, todo o desenvolvimento ideológico de Marx, né, em torno das lutas contra o anarquismo, contra os socialistas utópicos, contra o bakunismo, as lutas da Primeira Internacional, da Associação Internacional de Trabalhadores, toda essa questão, né, foi desenvolvida nesse texto aqui pelo Marx. E trata justamente sobre essa questão da comuna agrária da Rússia. A questão que se colocava é que a Rússia era um país, era uma nação com muitas particularidades econômicas. Particularidades econômicas em que sentido? Ela tinha, convivendo dentro da sua configuração rural, comunas agrárias. Ela tinha latifúndios. Ela tinha pequena propriedade camponesa. Ela tinha pequena burguesia rural. A Rússia, o Império Russo, de tão grande que era, de tão distinto de desenvolvimento que ele havia passado em todos esses séculos, ele havia constituído uma grande heterogeneidade da configuração rural do país. O próprio Lenin vai falar que no campo da Rússia vigoravam dois tipos de transformação capitalista. A transformação revolucionária, justamente o processo de revolução agrária que já se desenvolvia na época por parte dos camponeses, e o processo de via prussiana, né, da transformação da grande propriedade do Junker, né, em grande capitalista. Ou seja, vejam que a Rússia tinha uma heterogeneidade muito grande. E os debates de Marx, justamente com essa carta, né, essa autora, a Vera, e a questão da compreensão da comuna agrária na Rússia, demonstrou justamente o desenvolvimento ideológico de Marx para a compreensão da questão agrária. Agora, a utilização disso para dizer que não necessitariam etapas para o desenvolvimento do socialismo, ou coisa do tipo, isso aí já vira balela, né? Esse texto trata muito bem disso. A própria questão da comuna agrária da Rússia vai ser utilizada por Lenin na Revolução de Outubro, né? Vai ser utilizado por Lenin na Revolução de Outubro, né? Na Revolução Agrária que se desenvolveu propriamente, né? Com as grandes tomadas de terra e tudo mais. Esse documento aqui trata sobre esse assunto, eu recomendo muito a leitura, ele destrincha muito bem essas questões, né, da comuna agrária na Rússia, e como Lenin resolveu a questão, né? Eu recomendo bastante esse texto, e não é de nenhuma maneira motivo para tratar que o Marx discordava, né, justamente do que seria futuramente o leninismo, né?